Olá pessoal, eu sou o professor Chico de História e esse canal procura ajudar você a conhecer um pouquinho do material digital de História da Secretaria Estadual de Educação. Dê aquele joinha e se inscreva em nosso canal. E hoje essa aula 3 do terceiro bimestre é a guerra que veio de trem. Qual o caminho da Brasil Highway Company? Tá? Tema da aula, o conteúdo é conflitos e contestações na Primeira República, a Guerra de Contestado. Foi aquela guerra, uma continuação aí da Guerra de Canudos, tá? Vamos lá comigo, acompanhando. Vamos lá. O nosso slide aqui, ele propõe uma reflexão em cima da araucária, né? Então ele vai estar dando aí alguns dados da distribuição da árvore araucária, que é símbolo aí do Paraná, símbolo do sul do Brasil, e onde vai ser essa distribuição de árvores pelos estados. Então a gente tem ali 40% no Paraná, Santa Catarina 30%, Rio Grande do Sul 25%, e com alguns lugares com menos quantidade, em São Paulo 3%, Rio de Janeiro e Minas Gerais com 1%. Então a araucária é uma árvore típica aí do sul do Brasil, está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Mas qual a relação do desmatamento com a região da Guerra do Contestado? Então, o material acaba propondo essa reflexão. Depois, o slide também pede que o aluno leia esse pedaço de texto, esse fragmento de texto, e responda algumas questões. Aqui a gente está vendo aqui a madeireira da Lumber Company, que foi uma das causas aí, desse conflito, que foi a Guerra do Contestado. Vamos agora para um breve resumo da nossa aula sobre a Guerra do Contestado. O que foi a Guerra do Contestado? Vamos lá? Acompanhe comigo. Olá pessoal, falando então de Guerra de Contestado, entender um pouquinho aí o que foi essa guerra, tema da nossa aula. A Guerra do Contestado, ela acontece na região entre Paraná e Santa Catarina. As causas dessa guerra são a construção de uma ferrovia, o governo republicano queria construir uma ferrovia que ligasse São Paulo até o Rio Grande do Sul. Então, essa foi uma das causas da nossa Guerra do Contestado. Foi contratado pelo governo uma empresa norte-americana que veio para o Brasil para estar construindo essa estrada de ferro. Essa empreitada teve aí a ajuda do governo, e também os coronéis da região tinham muito interesse ali. Olá pessoal, falando então sobre Guerra do Contestado, nossa aula de hoje, Lembrando que a Guerra do Contestado foi uma guerra um conflito, do período aí da Primeira República, que aconteceu ali na região do Paraná e Santa Catarina, Uma das causas teria sido a construção de uma estrada de ferro por uma empresa americana, com apoio do governo republicano e também com apoio aí de coronéis, da região. Estavam interessados principalmente na madeira e também ali na plantação de chamate. Essa construção dessa ferrovia acabou causando aí alguns problemas, principalmente aí as péssimas condições de trabalho para a construção dessa ferrovia, e também os camponeses, aqueles sertanejos, aquelas pessoas que moravam naquela região, foram desabrigados, por causa dessa construção dessa ferrovia. Nesse conflito todo, nessa característica daquele momento, surge uma outra figura aí, que é exemplo de Antônio Conselheiro, lá na Guerra de Canudos, no Arraial de Canudos, aqui surge o líder José Maria. José Maria também era uma figura aí messiânica, ele andava pela região e acabou agregando em torno dele várias pessoas, que começaram a seguir José Maria.
né? Ele falava muito da construção do reino dos céus aqui na Terra, né? Ele pregava em um mundo novo, né? Um mundo onde as pessoas não passariam mais fome, né? Um mundo aí regido pelas leis de Deus. Então esse discurso acabava aí se assemelhando a um discurso monarquista. Isso acabou também trazendo aí para o governo, né? O governo começou a olhar o pessoal aqui dessa região, na região aí do Contestado, e mandou o exército para acabar com esse conflito, né? Principalmente deter aí o líder José Maria, né? O José Maria, ele acabou então fundando a comunidade de Quadrado Santo, tá? E começou a atrair aí uma legião de sertanejos, né? Uma legião aí de pessoas que começaram a seguir então o José Maria, né? A Guerra do Contestado, que foi também uma guerra, né, um conflito ali por causa da região do Contestado, ela teve início então em outubro de 1912 e vai até agosto de 1916, né? Consequências dessa Guerra do Contestado: tivemos aí milhares de mortos, né? Exemplo de Canudos também. Quem matou essas pessoas? O próprio exército, né, que acabou fazendo uma intervenção na região. E também houve aí um acordo político, né, um acordo de limites de estados, né? A região do Contestado então passou aí por um acordo para delimitar essa região entre o Paraná e Santa Catarina. Então é um exemplo de Canudos. Contestado, então, também foi um outro conflito da Primeira República ou também a República Velha. É isso. Voltando, então, na prática, né, o texto propõe agora textos, né, a análise de textos e imagens. Né? A primeira questão: que relação pode ser estabelecida entre a Lei de Terras de 1850 e a expulsão dos caboclos indígenas da região do Contestado? Qual era o interesse no contexto da Primeira República em expulsar esses grupos populacionais? Lembrando, né, o que foi a Lei de Terras de 1850. Em 18 de setembro de 1850, o imperador Dom Pedro II assinou a Lei de Terras, por meio da qual o país optou por ter a zona rural dividida em latifúndios, grandes propriedades e não pequenas propriedades. Essa lei contribuiu aí para preservar a péssima estrutura fundiária do nosso país e privilegiar velhos fazendeiros. As maiores e melhores terras ficaram concentradas nas mãos dos antigos proprietários e passaram às outras gerações como herança de família. Então essa foi a Lei de Terras, né? Depois, o material ele vai estar mostrando para a gente um texto, né? O texto 1, a riqueza do contestado, tá? Então você tem ali os bugreiros, né, posando aí em foto com as mulheres e crianças. Bugreiros eram conhecidos no sul como milicianos contratados para matar índios, né? Então um termo racista que vigorava no contexto da região. Depois o texto 2 também vai falar um pouquinho sobre a Lei de Terras e a herança da exclusão. Aqui a gente está vendo uma foto dos indígenas Caegang, né? Lá em 1910. A região lutaram pela defesa de seus territórios, cultura e autoidentificação. Depois, né, um outro texto. Agora o material está propondo aí a leitura. Então, com o seu professor, vamos lendo, né, esse material aqui para responder algumas questões. Há uma correção também, falando aí da Lei de Terras, né, esse impacto principalmente na região do Contestado, tá? Vai exemplificar aqui, mostrando qual o local geográfico onde aconteceu, né, o conflito do Contestado, que a gente vê o mapa, né? Então, entre o Paraná e Santa Catarina, houve então essa área contestada, né? Aqui também uma charge, né, falando desse momento aí de contestação e da guerra.
vai falar um pouquinho sobre a linha de ferro, né? A concessão é adquirida pela Brazil Railway para a construção da linha férrea. E termina aqui, né, o texto com uma imagem do trem e madeiras aqui de araucárias, tá? Depois da sala de aula a gente vai poder aprofundar um pouquinho aí, ainda mais esse texto e essas fotografias. Aqui também a gente tem uma foto, né? Esta era a terra do sertanejo do contestado. Pinheiro servia para construir a sua casa, o paiol, as cercas. Produzia o pinhão que servia de alimento durante o inverno e também para as criações. Entre os pinheirais nascia a erva mate, sustento do sertanejo. Aqui então a gente vê aí as serras da empresa Lumber. Outra foto também, fotografia, né, do José Maria, né, o líder aí dos sertanejos, aqui em cima, né, e imagens aí de sertanejos com armas, né. Material cheio de fotos da região, pois com calma, com o professor, você vai analisando, né, a gente pode ir aprofundando um pouquinho o contexto da região. Foco no conteúdo. A repressão policial e militar também cresceu entre 1913 e 1915. Forças policiais de Santa Catarina e Paraná, reforçadas por capanga dos coronéis e tropas do exército, atacaram os redutos com canhões, metralhadores e até aviões. Os aviões principalmente para localizar, né, onde que os sertanejos estavam ali na região. A guerra levou ao extermínio da população sertaneja. Logo após, em outubro de 1916, os governos de Santa Catarina e Paraná assinaram um acordo de limites, pondo fim ao contestado. Né? Que é uma foto aqui, em janeiro de 1915, um dos chefes rebeldes, Bonifácio Papudo, se rende às forças policiais. Aí também, né, continuando o material, tem na prática, então a partir das fontes relacionadas nos slides, reflita e registre suas conclusões. Aí uma pergunta para que o aluno faça uma reflexão. Qual relação pode ser estabelecida entre os conflitos na região do contestado e a questão civilizadora institucionalizada pelo governo republicano com as empresas estadunidenses de Farquhar? Né? Aí você vai ter que fazer uma contextualização dessa construção, né, das empresas, aí, né, a linha de ferro, essa empresa madeireira, né, e esse conceito de civilização. Né? Aí também, continuando, o material vai propor a análise da fonte 1, o sertanejo e a civilização republicana, e depois uma correção, né, desse material. Continuando aqui na prática, o documento foi escrito por um rebelde do contestado. Então, análise de um documento. Um dos mais importantes movimentos sociais da história na Primeira República. Indique verdadeiro ou falso para as frases no slide a seguir. Então, tem um fragmento de texto. Nós estávamos em Taquaraçu, tratando da nossa devoção. Não matava nem roubava. O governo da República toca os filhos brasileiros dos terrenos que pertencem à nação e vendem para o estrangeiro. Nós agora estamos dispostos a fazer prevalecer os nossos direitos. Chico Alonso, setembro de 1914. E aí, lendo esse fragmento de texto, o slide, né, o material propõe a seguinte análise, né, se é verdadeiro ou falso. Teve origem em uma região do litígio territorial entre os estados de Santa Catarina e Paraná. 2. O movimento promoveu a ocupação de terras e lutou contra o apoio do governo republicano às madeireiras e às companhias de colonização. 3. Com base em um discurso messiânico, líderes do movimento estimularam a criação de cidades santas, que deveriam ser regidas segundo as leis de Deus. E 4. A Guerra do Contestado chegou ao fim por meio de um acordo entre os governos federais e estaduais e as lideranças do movimento,
no qual foram assegurados os direitos de propriedade aos rebeldes. E aí você tem que colocar, né, nos itens se é verdadeiro ou falso. Dá uma pausa, dá uma análise aí no material. Vamos lá para a resposta. Então, né, aqui o material vem com a correção, né, sim, teve origem em uma região de litígio, disputa territorial entre os estados de Santa Catarina e Paraná. 2. O movimento promoveu a ocupação de terras e lutou contra o apoio do governo republicano às madeireiras e às companhias de colonização, correto? 3. Com base em um discurso messiânico, líderes do movimento estimularam a criação de cidades santas que deveriam ser regidas segundo as leis de Deus, correto? Verdadeiro, né? E 4. A Guerra do Contestado chegou ao fim por meio de um acordo entre os governos federais e estaduais e as lideranças do movimento, no qual foram assegurados os direitos de propriedade aos rebeldes. Errado, os rebeldes não ganharam nada, pelo contrário, só ganharam a morte. E aí, aplicando, né, o material propõe aí uma análise, né, um vídeo do YouTube, tem um link no material, aí o professor vai estar colocando esse vídeo em sala de aula, né, e vai haver aí uma discussão, após os estudos realizados na aula, discuta sobre as permanências do contestado na atualidade, observando particularmente questões socioambientais e étnicas. Após as contribuições de todos, produza um texto dissertativo, argumentativo em sua casa, né, em cima do que foi falado em aula, em cima do vídeo, né, proposto aí pelo material. E aí finalizamos esse slide, essa aula, né, pensando o que aprendemos hoje. Então, analisamos os diferentes interesses envolvidos na região do contestado, como a questão territorial de expansão do projeto político republicano de modernização do país por meio de empresas estrangeiras. Compreendemos os impactos sociais e culturais da Guerra do Contestado, incluindo a perda de terras, a desestruturação das comunidades locais de caboclos, indígenas e a extrema violência, né? Analisamos as permanências na contemporaneidade do processo histórico de desenvolvimento socioeconômico da região e suas relações ambientais e de marginalização de grupos sociais. Então essa foi a Guerra de Contestado, né? Uma guerra que aconteceu, assim como Canudos, na Primeira República, chamada República Velha. O material vai estar propondo também que o aluno faça algumas questões no Tarefa São Paulo, pois o professor vai estar explicando melhor como fazer essas tarefas, e aí você tem as referências usadas nessa aula. E é isso, né? Qualquer dúvida coloque aí nos comentários, nos sigam nas redes sociais e até a próxima aula. Até mais, tchau, tchau.